E palmas principalmente para ela, Débora Alfano, palmas principalmente para ele, Fábio França. Bom, eu fui dar uma fuçada, uma lida, fazer um mergulho nas chamadas causas desse pavoroso desastre, que não sei se dá para chamar de desastre ambiental, mas e um desastre social, que também é. Petrópolis forma entre os 10 municípios brasileiros que mais registraram desastres naturais entre 1991 e 2012, sendo 11 o ano de uma tragédia que pegou a Serra Fluminense como um todo e deixou quase 1.000 mortos. Estava lá Petrópolis. Petrópolis é o número 1 em deslizamento. Brasil. E quando você pega o estado do Rio de Janeiro, destaque absoluto. Então, se você fizesse um mapeamento brasileiro, nacional, hoje, dos locais mais importantes sobre os quais o Estado deveria agir, o Estado, leia-se, os governantes, Petrópolis estaria na lista. Petrópolis estaria na lista. Some-se a isso o fato de ser uma cidade histórica, importante para o Brasil, toda a vida é importante. Mas se você fosse priorizar, Petrópolis estaria numa lista. Vamos cuidar de 10 municípios. Tudo que a gente vai fazer é resolver o problema de 10 municípios, dos 5.500 municípios brasileiros. 10. Petrópolis estaria na lista, se a gente fosse considerar desastre natural. Veja, quase 10% das mortes provocadas no mundo estão associadas a riscos ambientais. Eu estou falando de inundação, furacão, estou falando de terremoto, estou falando de tsunami, incêndio, vulcão, cheia, seca e suas consequências, porque vem as doenças. Porque a falta de saneamento decorrente disso, porque fica sem luz, porque, enfim, falta acesso, enfim. Então, o item desastre natural é importante na pauta mundial, 10%. 10% dos óbitos estão associados a algo assim. Os desastres naturais e suas consequências. E o município de Petrópolis é um dos 10 mais importantes do Brasil. Só por esses dois números que eu verifiquei, a gente já poderia ter agido para evitar uma tragédia como essa que aconteceu em Petrópolis. E é uma loucura imaginar que você tem outros dados pavorosos para reforçar a necessidade de uma ação, porque o desastre é natural, mas a construção do desastre é social. 85% das construções e reformas feitas em residências no Brasil são por conta própria, sem engenheiro, sem arquiteto. Algumas pessoas não ficam chocadas com isso, mas 100% das construções feitas em áreas de risco, obviamente, são feitas sem engenheiro, sem arquiteto. Você está num terreno que não tem registro, você está numa área que não pode construir, numa área de alto risco, e você faz por conta própria. Você constrói para sua própria família. É uma migração do ser humano em direção ao epicentro da tragédia. E aí, quando acontece uma tragédia dessa, a gente olha para o céu e lamenta. Mas o céu não perdoa no Brasil e em qualquer lugar do mundo. A terra não perdoa, o mar não perdoa, a floresta não perdoa. A gente é que tem que buscar uma forma de conviver com a natureza sem achar que é possível confrontá-la. É possível conviver com ela. E eu não estou fazendo aqui um discurso ecológico fofinho. Eu estou fazendo um discurso pela vida das pessoas. Quando a gente pega, por exemplo, o que aconteceu em 2008 em Santa Catarina, a gente teve 135 mortes em novembro de 2008. Uma chuva assombrosa
atingiu o Vale do Itajaí, você teve consequências impressionantes. Mas olha só, Blumenau, que foi uma das cidades atingidas, teve 3.000 deslizamentos de terra naquela enchente, mas Blumenau conheceu, entre 1850 e 2002, 68 enchentes. Será que não era um alerta de que algo deveria ser feito? Será que realmente os céus pregaram uma peça no Vale do Itajaí? Será que os céus pregaram uma peça na Serra Fluminense? O maior desastre até o desastre de 2011, que atingiu a Serra Fluminense, era na cidade de Caraguatatuba, litoral paulista. Março de 1967. 30.000 árvores, a serra veio abaixo. Pedras, terra, lama. A cidade ficou 3 dias sem luz. Mais de 430 mortos. Numa cidade que naquele momento tinha 15.000 habitantes. 15.000 habitantes. Se puxar o histórico de Caraguatatuba, você vai ver vários episódios também, como Blumenau. E se você olhar para aquilo que foi feito depois, em todas essas regiões, região sudeste e sul especialmente, você vai ver que foi feito muito pouco. E todo mundo sabe o que tem que fazer. Os mapeamentos foram feitos. Em 2011, depois de 2011, a gente falou disso aqui. A Prefeitura de Petrópolis encomendou um estudo que começou a ser feito em 2013, levou 4 anos, em 2017 ele foi anunciado. Um estudo amplo, pegaram 1.500 imagens aéreas, fizeram 700 visitas de campo, mapas e tal. E uma lista daquilo que deveria ser feito. Morro da Oficina aparece ali. O epicentro do desastre de Petrópolis aparece aí. Falavam em limpeza de rios, canais de drenagem, obras, construções, reflorestamento de áreas degradadas. Falavam em fixação, por exemplo, de grandes blocos de pedra ou o desmonte de grandes blocos de pedra, que muitas vezes é o grande causador de uma tragédia. Falavam em reassentamento de pessoas. E, no entanto, tem morador em Petrópolis aguardando uma unidade habitacional da enchente de 1988. 1988. E depois disso, Petrópolis conheceu uma enchente em 92, 94, 95, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2011, com vários mortos. 57 mortos em 2001, por exemplo. 50 mortos em 2002. 1966, Petrópolis teve uma enchente grande. E o que é preciso fazer está nesse relatório de 2017. E a velocidade com que o Estado faz é a mesma velocidade com que as nuvens se formam e desaparecem. Alguém, numa das reportagens que eu li hoje, lamento ter esquecido o nome da pessoa, não anotei, ele falou que é a amnésia do céu azul. Parou de chover, amnésia do céu azul. Parou de chover, o problema desapareceu. A nuvem agora, um dia vai se formar, aí a gente vê. Agora, como enfrentar o problema sem passar por reassentamento? Não dá, não tem jeito. Não tem jeito. Pega o rio Itajaí, por exemplo, ele subiu 12 metros na enchente, a região do Itajaí subiu 12 metros. Você pega o rio Santo Antônio, que tem 40 metros de largura, ele ficou com 200 metros de largura numa das enchentes recentes dessas que a gente está falando. Um negócio assombroso. Como a gente vai enfrentar isso sem deslocar as pessoas? E se a gente não vai, e se não tem alternativa de resolver o problema sem deslocar as pessoas,
O que dizem os candidatos a prefeito de Petrópolis e outras cidades sob risco de deslizamento, desabamento, enchente, chuva, que é o problema brasileiro? Dizem que vão construir unidades, que vão criar casas, regiões de casas populares, aluguel social, etc. e tal. E quando a gente vai ver, fazem 50 casinhas aqui, 100 casinhas ali, tem 15 mil moradias em Petrópolis. Quantas casas foram entregues? 100? Desde o desabamento, desde o desastre de 2011, 200, 80 casas, tem 15 mil. Nessa velocidade, levamos 10 anos para fazer 50 casas, 100 casas, 10 casas por ano, 15 mil, faz as contas. Vamos levar 1000 anos? Então, não há solução possível que não passe pelo enfrentamento do problema. E a gente empurra com a barriga. É a passarela que cai, como a gente noticiou, é o pedaço de avenida que cai, porque não tem manutenção, é a encosta que vem abaixo, é o morro que desaba, é o rio assoreado, e tem dinheiro para obra. Aí você vai lá e aí a notícia vem, tantos milhões de recursos foram deixados de lado, etc. e tal. De quem é a culpa? É do prefeito que não pegou o recurso? Aí você vai ouvir o prefeito de Petrópolis, ele vai dizer: pedimos recurso, mas o secretário estadual não liberou. Aí você vai no secretário estadual: o repasse deveria ter sido feito pelo governo federal, mas as parcelas não chegaram, não sei o que. Aí você vai ouvir o governo federal dizer: o dinheiro está à disposição desde 2018. E fica. O que acontece com esses governantes? Nada. Quem é o responsável objetivo por isso? Nada. Ontem, a gente fez uma entrevista esclarecedora com o secretário do Meio Ambiente de Petrópolis, Gil Kempis, não é isso? O nome dele? Gil Kempis. Fala muito bem, você percebe que é uma pessoa bem intencionada, tentando resolver o problema. Mas ele próprio admitiu, né, Débora? Talvez sem perceber, que não tinha sirene e sistema de alarme no lugar onde desabou. Por quê? Porque o lugar que desabou, até o dado, quer dizer, até o momento em que eles fizeram a atualização dos dados daquele lugar, não pedia um sistema de alarme e sirene. Não pedia. Porque o morro da oficina, que é o epicentro do problema em Petrópolis, 80 casas desabaram, não aparecia no que ele chamou de nível 4 de alerta, que são as 18 áreas de Petrópolis que tem o sistema de alarme e sirene. E não tinha. Agora, bom, então quer dizer que agora morros que não são do nível 4 estão desabando? Não. Houve uma evolução negativa, né? O solo foi se degradando, foi ficando mais frágil. E aí ele chegou no nível 4. E ninguém percebeu. É Brumadinho. Quem é que monitorava aquela barragem? Monitorava. Pô, mas você visitou lá e tal. E aí aquele negócio continuou a trabalhar. A água, a terra, ela não faz acordo político. A água, a terra, ela não faz conchavo. Ela não faz uma federação partidária. Ela não é contra a direita, contra a esquerda. A água e a terra, elas simplesmente vivem, se deslocam, elas se mexem. Respeitam a gravidade, elas respeitam as leis da física. Agora, as leis dos homens, ela não está aí, não quer saber se tem emenda de bancada, se tem emenda secreta, se o dinheiro não chegou, se o dinheiro chegou, a água vai e mexe e vai varrendo tudo. Então, embora Brumadinho não seja um desastre natural, porque aquilo é artificial, não é uma barragem de uma mineradora, mas envolve elementos naturais, água, terra. E a força da natureza é isso. Foi isso que aconteceu em Petrópolis. Então, quando a gente pega e lê sobre isso e vai olhar os exemplos, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Serra Fluminense, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É um governo enganador.
E é tão enganador que ele se engana achando que está fazendo tudo certo. É o secretário do Meio Ambiente. Ele se engana achando que está fazendo tudo certo. Porque ele faz o que está dentro do limite dele. Provavelmente esse secretário é uma pessoa de bem. Fiquei bem impressionado com a entrevista dele. Mas a partir de 2017 a gente até perguntou, ele falou, posso responder a partir do momento que eu entrei. Como assim? Posso responder a partir do momento que eu entrei? Não, a partir do momento que o senhor entrou, se tornou secretário, o senhor é responsável por tudo naquela área. Não apenas desde o momento em que o senhor entrou. Tem que pegar aquele passado e trazer para o presente. Então o Morro da Oficina não recebeu uma visita. Ah, mas é porque a gente não tem fiscal. Bom, e ele denunciou a ausência de fiscal? Ele sentiu necessidade de mandar alguém para o Morro da Oficina e não tinha? E ele oficiou isso ao prefeito, tem esse documento, e o prefeito falou com o governador, e os dois fizeram greve de fome. É a história do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Não tem culpado, entendeu? Aquele negócio pegou fogo, pegou fogo. Aí o chefe do museu não é culpado porque reclamou do sistema de ar-condicionado. Agora ninguém foi fazer greve de fome na frente do Ministério da Cultura. Não há prefeito, não há governador que faça isso. Estou exagerando, greve de fome. Mas botar a boca no trombone, falar, reclamar, brigar, cobrar, não tem. Aí quando acontece um negócio desse, aí eles têm as explicações. Só que eles ficam com as explicações e a sociedade fica com os caixões. A sociedade fica com o enterro, a sociedade fica com a tristeza, a sociedade fica com a saudade, fica com a dor. Essa sim, irreparável. Irreparável. A imagem daquela mãe desesperada ontem, com uma enxada na mão, cavando, sabe-se lá para chegar onde. Cada vez que ela botava a enxada no chão, ela tirava 10 centímetros de terra. 10 centímetros de terra. E colocava de novo e mais 10 centímetros. Não ia chegar nunca na filha dela que morreu. Nunca, nunca. E ela na esperança de cavar. Essa é a imagem que traduz o que a sociedade enfrenta. E os governantes dando entrevista. Você não tem governante na lista de mortos. Nunca tem um governante na lista de mortos. Olha, morreram todos os vereadores de Petrópolis. Não. Todos os vereadores de Petrópolis estão em área segura. A Câmara dos Vereadores está preservada. Então falta não é nem solidariedade. É um espírito de responsabilização real. Responsabilização real. O sujeito deixou acontecer um negócio desse, vai responder criminalmente. A não ser que faça tudo certo, mas não está fazendo nada certo. Isso vale para o secretário do Meio Ambiente, vale para o prefeito de Petrópolis, independente de serem pessoas bem intencionadas, que querem o melhor da sociedade. Eu não estou discutindo isso, mas os prefeitos, os governadores, os presidentes, eles têm que ser responsáveis por isso. Petrópolis não é um assunto nacional se é uma das 10 cidades brasileiras que mais registrou desastre natural. Não tem cabimento não ser uma questão nacional. Aí acontece Capitólio, por exemplo, aí a gente tem uma movimentação, essa movimentação dura alguns dias, mapeamento das áreas de risco, 900 áreas de risco na área do turismo, e daqui a pouco a gente está falando das 234 áreas de risco de Petrópolis, e sabe-se lá de quantas áreas de risco a gente vai falar sobre qual cidade na próxima cheia, na próxima chuva, próximo desabamento. Então, olhar para isso e lembrar dessa frase é o resumo de tudo. O desastre é natural, mas a construção é social, é política. Luz não vem, de lá vem água. Da onde pode vir uma solução? Dos palácios, dos gabinetes. Mas de onde luz não vem, de lá vem água. Da onde pode vir uma solução? Dos palácios, dos gabinetes. Mas de onde não vem nada, de onde não vem nada. Vem pedido de voto, vem gente se locupletando e gente dando explicações em todas as